Após ser trazido do inferno contra sua vontade, um filhote de demônio cresce em meio aos humanos e precisa tomar uma medida desesperada para fechar o portal que trará milhares de demônios para a Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Hellboy de 2004, então preparem-se, é hora do recap. Em alguma região do espaço, as entidades conhecidas como Ogdru-Jahad, os 7 deuses do caos, descansam em sua prisão de cristal, esperando uma oportunidade para dominar a Terra e incendiar os céus. No dia 9 de outubro de 1944, na Escócia, um grupo de soldados monta uma operação para capturar Kroll, o braço direito do general alemão e líder de uma sociedade mística secreta. Naquela noite, Grigori afirma ter descoberto uma forma de abrir um portal a fim de libertar os 7 deuses do caos, para destruir todos os inimigos do Império Alemão. Para impedir que isso aconteça, Trevor Brun decide atirar uma granada no exército inimigo, e depois que alguns soldados alemães são eliminados, uma batalha se inicia entre os dois grupos. Durante o duelo, Kroll usa suas habilidades ninja para eliminar os seus adversários, e acerta todos que se aproximam com as adagas que estavam escondidas em seus pulsos. Quando percebe que está prestes a ser eliminado, Trevor arremessa uma granada para explodir o portal, e ao tentar recuperar a bomba, Kroll acaba sendo atingido pela explosão. Enquanto ele está desacordado, Grigori acaba sendo arrastado para dentro do portal, que se fecha após a morte do criador. Como o portal ficou aberto por alguns minutos, Trevor tem receio de que algo possa ter atravessado para o seu mundo, e pede que os soldados vasculhem a área. Enquanto faz um curativo no ferimento em sua perna, o cientista avista uma pequena criatura vermelha e ordena que os soldados parem de atirar. Quando percebe que o animal é inofensivo, o homem tenta fazer amizade e dá um chocolate para ele. Após ganhar a confiança do demônio, que se assemelha a um macaco, Trevor consegue capturá-lo e percebe que ele ainda é um filhote. Naquela noite, o monstrinho foi adotado pelo cientista e os soldados passaram a chamá-lo carinhosamente de Hellboy. Anos depois, um grupo de exploradores encontra um templo perdido, porém ao chegar lá, Kroll elimina o guia e usa o sangue dele para realizar um ritual de invocação de seu mestre. Enquanto isso, em Nova York, Trevor continua sua carreira de cientista e fica aliviado ao perceber, graças a um programa de TV, que seus esforços para esconder a existência de Hellboy por todos esses anos tiveram resultado. A alguns quilômetros dali, na cidade de Newark, fica o Departamento de Defesa e Pesquisa Paranormal, e John Myers, um jovem agente do FBI, acaba de ser transferido para trabalhar naquela unidade. Ao chegar no prédio, o rapaz é transferido para o setor 51 e conhece Abraham Sapien, mais conhecido como Abe, uma criatura humanoide aquática que foi encontrada viva numa câmara secreta do Hospital St. Trinian, em Washington. Sob orientação do Dr. Trevor, John passa a entender um pouco mais sobre as pesquisas feitas naquele departamento, e o idoso pede ao agente Clay para apresentar o resto da família para o novato. Após conhecer o Homem-Peixe, John passou a acreditar que nada mais poderia impressioná-lo, até se deparar com o verdadeiro Hellboy, a criatura mitológica que deu origem a uma famosa história em quadrinhos. Como passa a maior parte do tempo sozinho trancado em uma sala, Hellboy tem vários gatos para lhe fazer companhia, pois ele adora felinos. Enquanto John tenta assimilar o fato de que Hellboy existe de verdade, um alarme é acionado e a dupla é encaminhada para a Biblioteca Macken. Para passar despercebido pelas pessoas, Hellboy e Abe são transportados dentro de um caminhão e só saem depois que o veículo entra na biblioteca. Ao recebê-los, os agentes do FBI revelam que 6 guardas foram eliminados naquele lugar por uma criatura grande e muito agressiva. Com a ajuda do ser aquático, a equipe consegue localizar a entidade das trevas e Hellboy pega sua arma munida com água benta e prata para combater o inimigo. Ao entrar na sala, o Justiceiro Vermelho encontra Samael devorando mais uma vítima e tenta dar a ele a chance de se entregar. Porém, ao vê-lo, a criatura decide fugir, então Hellboy não tem outra escolha a não ser
persegui-la e atirar repetidas vezes até conseguir derrubar o monstrengo. No entanto, quando ele pensa ter eliminado Samael, Abe entra em contato e revela ter encontrado novas informações sobre o inimigo. Dentre elas está a capacidade de ressurreição. Ao olhar para trás, Hellboy percebe que o seu alvo conseguiu sobreviver às balas de prata. Segundo o humanoide aquático, nunca foi encontrada nenhuma forma de derrotá-lo, então Hellboy terá que fazer essa descoberta por si mesmo. Nesse instante, o monstrengo se aproxima e ataca o seu adversário, arremessando-o para fora da biblioteca com um único soco. Ao cair em um beco escuro, Hellboy se depara com Gregory, que o chama de filho e afirma tê-lo trazido àquele mundo. No entanto, o demônio vermelho não se deixa enganar por essas palavras e pega sua arma para eliminá-lo, mas o homem vai embora. Logo depois, Samael aparece e usa sua língua gigantesca para imobilizar Hellboy. Por sorte, John aparece bem na hora e dispara inúmeras vezes contra a entidade. Enquanto se esconde, Hellboy percebe que não será capaz de deter o monstrengo, então decide atingir o seu inimigo com uma bala de rastreamento para que possa encontrá-lo de novo em breve. Ao tentar fugir, Samael vai parar em um parque de diversões, onde milhares de pessoas estão reunidas para o Halloween. Quando percebe que a criatura representa grande perigo para a humanidade, Hellboy decide ir atrás dela outra vez, sem se importar com o fato de ser visto publicamente. Porém, para alcançá-la, ele precisa atravessar uma avenida movimentada, e ao tentar segui-lo, John acaba sendo atingido por um dos carros. Ao ver o seu colega de trabalho em perigo, Hellboy abandona o seu alvo e golpeia o veículo para evitar que John seja atropelado. Em seguida, o Justiceiro continua seguindo os rastros de sua presa e vai parar nos trilhos do metrô. Ao vê-lo, Samael decide invadir um vagão repleto de passageiros e ao tentar alcançá-lo, Hellboy é atacado pelo maquinista. Por sorte, ele não é atropelado ao cair nos trilhos e quando o trem vai embora, ele continua a batalha contra a entidade sombria. Quando está prestes a ser eliminado, Hellboy usa o seu próprio corpo como condutor de energia para eletrocutar o seu oponente, e Samael tem seu corpo incendiado, pois ao contrário do Justiceiro Vermelho, ele não é à prova de fogo. Porém, quando ele vai embora, a alma do demônio se liberta e se divide para dar a vida a outras duas cópias de Samael. Após cumprir a sua missão, Hellboy decide aproveitar sua noite de Halloween e faz uma visita a uma clínica psiquiátrica para encontrar Liz Sherman. Enquanto isso, na biblioteca, o Dr. Trevor e sua equipe continuam a investigação e Abe usa os seus poderes para descobrir o passado daquele lugar. A verdade é que o local foi invadido por Krull e Nimue, que foram até lá para roubar um frasco de sal proveniente das lágrimas de 1000 anjos que ficava escondido numa câmara de dentro de uma das estátuas. Depois de encontrar o que estava procurando, a mulher ordenou que Krull eliminasse todos os guardas, e então Gregory iniciou um ritual para trazer Samael, a besta do inferno, àquele mundo. Durante uma conversa com Liz, Hellboy tenta convencê-la a voltar para o departamento, mas a mulher afirma que não pode fazer isso, pois agora ela finalmente está aprendendo a controlar os seus poderes. Ao ver o Dr. Trevor e outros agentes se aproximando, Liz se levanta para retornar ao hospital e pede que o seu amigo não volte novamente para vê-la. Quando chega ao laboratório, Hellboy descobre que a criatura que o mordeu durante a batalha deixou 3 ovos em seu braço. Isso significa que vários outros ovos devem ter sido liberados no metrô. Então Dr. Trevor ordena que Hellboy volte lá ao amanhecer para destruí-los. Naquela noite, enquanto dorme, Liz recebe a visita de Gregory, que a enfeitiça para sonhar com todos os momentos em que perdeu o controle dos seus poderes e incendiou tudo ao redor. Devido a esse pesadelo, o corpo da jovem entra em chamas enquanto ela dorme e de repente todo o hospital sofre uma grande explosão. Depois de tudo que aconteceu naquela noite, John começa a repensar em seu cargo naquele departamento e afirma que não planeja continuar trabalhando com Hellboy, pois ele não aceita sua ajuda. No entanto, o rapaz muda de ideia quando Trevor revela que sua saúde está debilitada e ele irá morrer em breve.
Abe. Sendo assim, o idoso pede que John fique ao lado do seu filho quando ele não estiver mais ali para apoiá-lo. Após ser informado sobre o incidente, John decide visitar Liz, que foi transferida para uma cela de contenção, e a convida para retornar ao departamento. Na manhã seguinte, Hellboy e sua equipe retornam à estação de metrô, e Abe guia os seus colegas para o local onde os ovos estão escondidos. Para chegar lá, Hellboy precisa derrubar uma parede, e o barulho de demolição chama a atenção de Crawl, que percebe a presença de intrusos se aproximando. Em seguida, o grupo encontra uma parte submersa dentro do esgoto, e Abe precisa mergulhar para procurar os ovos. Para proteger o seu amigo durante a missão, Hellboy entrega para ele um relicário que veio diretamente do Vaticano, e afirma que Abe poderá usá-lo para se defender dos demônios. Após o mergulho, a criatura facilmente encontra os primeiros ovos flutuando na água, e enquanto tenta coletá-los, sente a presença de um inimigo se aproximando. Nesse momento, Crawl aparece com o objetivo de atrair a atenção de Hellboy e acaba sendo perseguido por ele. Ao encontrar o ninho de Samael, Abe tenta se apressar para coletar todos os ovos e acaba perdendo o relicário que estava amarrado em seu pulso. Nessa hora, o demônio se aproxima e tenta capturá-lo, mas Abe consegue nadar rapidamente e se esconde entre as pilastras para que o monstrengo não consiga alcançá-lo. Enquanto está escondido, Abe emite um sinal para pedir a ajuda dos seus amigos, e os agentes que estão esperando por ele do lado de fora avistam uma das cópias de Samael se aproximando. Imediatamente, Corey prepara sua arma para atirar, mas antes que pudesse dar o primeiro disparo, ele acaba sendo capturado pelo demônio. Ao ver o seu amigo ser devorado vivo, Moss decide fugir, mas também é perseguido e acaba morrendo após ser encurralado pelo monstro. Enquanto persegue Crawl, Hellboy também se depara com uma cópia de Samael e fica surpresa ao ver a criatura novamente, pois se lembra bem de tê-la eliminada. Durante o duelo, os dois adversários acabam caindo em um túnel e novamente vão parar na estação de metrô. Após quase ter a sua cabeça arrancada por um trem, Hellboy é arremessado longe e arranca o telefone da parede para atacar o demônio. Depois de ser golpeado diversas vezes, o monstrengo consegue arrancar o telefone das mãos do seu oponente, e em vez de golpeá-lo, Samael destrói a pilastra para que o teto desabe em cima de Hellboy. Mesmo depois de quase ser esmagado, o justiceiro se levanta e desafia o seu inimigo para um segundo round. Porém, a essa altura, Hellboy já está gravemente ferido e com dezenas de cacos de vidro ferindo suas costas. Portanto, ele se torna um alvo fácil para o demônio, que após derrubá-lo, arremessa o seu adversário para o segundo andar. Em seguida, Samael vai atrás dele e ao ver a criatura se aproximando, todas as pessoas tentam fugir do metrô. Nesse momento, Hellboy avista uma cesta repleta de gatinhos no chão e decide pegá-los para garantir a segurança dos filhotes. Então, quando o demônio tenta atacá-lo com sua língua retrátil, o justiceiro consegue segurá-lo e arremessa a criatura para fora. Ao tentar se libertar, Samael fica pendurado no teto do túnel e tenta puxar a sua língua de volta. Porém, ele não consegue se soltar a tempo e acaba sendo atropelado por um trem. Após a morte do seu inimigo, Hellboy entrega os gatinhos em segurança de volta para sua dona, e Abe consegue sair da água sem nem imaginar que as dezenas de ovos de Samael começaram a dar à luz aos filhotes. Nesse momento, Clay avista Crawl se aproximando e saca sua arma para atirar nele, porém por algum motivo, suas balas não são capazes de eliminá-lo. Rapidamente, o ninja se aproxima e acerta o agente diversas vezes com sua adaga. Em seguida, Crawl se deita no chão ao lado dele e o seu corpo começa a estremecer. Pouco tempo depois, quando Hellboy chega ao local, ele encontra seu melhor amigo desacordado ao lado do criminoso e imediatamente chama uma ambulância para ajudá-lo. Naquela noite, quando retorna para o departamento, o justiceiro descobre que Corey e Moss foram eliminados e Abe ficou gravemente ferido após a batalha contra Samael. Além disso, é muito provável que Clay não consiga sobreviver até a manhã seguinte. Ao ouvir isso, Hellboy fica muito irritado e ataca Tom Manning, pois percebe que o homem foi até lá com a intenção de provocá-lo. Após quase ser eliminado, o diretor ordena que Hellboy seja levado de volta para sua cela e foge assustado. Nesse momento,
John chega ao departamento na companhia de Liz, e ao vê-la o Justiceiro fica muito feliz. Naquela noite, ele decide escrever um poema para se declarar para sua amada, mas desiste dessa ideia quando descobre que a mulher tem um encontro marcado com John. Enquanto isso, o Dr. Trevor está no necrotério analisando o corpo de Carl, que teve suas pálpebras removidas cirurgicamente, juntamente com o lábio superior e inferior. Enciumado por saber que Liz está num encontro com outra pessoa, Hellboy decide segui-los para bisbilhotar e fica furioso ao ver a sua amada tirando uma foto de John. Ao tentar pular para o outro prédio para conseguir vê-los mais de perto, o Justiceiro quase sofre uma queda, mas consegue se segurar e subir no terraço. Neste momento ele se depara com um garotinho que consegue reconhecê-lo e pede que o menino fique em silêncio, pois ele está numa missão muito importante. Enquanto Trevor analisa o bilhete que encontrou junto ao corpo, Carl volta à vida e se levanta para continuar a sua missão. Após vestir as suas roupas, o ninja caminha em direção à biblioteca e ao vê-lo, o doutor percebe que aquela carcaça é apenas uma marionete controlada por Gregory. Antes de eliminar Trevor, o homem usa os seus poderes para dar a ele uma breve visão do futuro e mostra como ficará o planeta após o apocalipse que está por vir. Segundo Gregory, o destino de Hellboy é abrir um portal para o inferno e trazer o fim do mundo. Após assistir a essa prévia, Trevor é eliminado pelas mãos de Carl, que acerta o pescoço da vítima com sua espada. Depois de observar o casal sentado no banco de um parque por alguns minutos, Hellboy percebe que John está tentando se aproximar de Liz e arremessa uma pequena pedra em sua cabeça. Furioso, o agente do FBI se levanta para tentar descobrir quem foi que o acertou, mas Hellboy e o garoto conseguem se esconder. Em seguida, alguns funcionários que trabalham no Departamento de Defesa e Pesquisa Paranormal chegam para dar a notícia para Liz e Hellboy percebe que há algo de errado. Ao chegar em casa, ele descobre que o seu pai foi eliminado e lamenta a morte da única pessoa que o amou de verdade. Após o velório, Hellboy se tranca na biblioteca e fica 3 dias inteiros sem conversar com ninguém. Preocupada, Liz decide ir até lá para falar com ele e consegue convencê-lo a ir para Moscou, pois essa foi a pista que o Dr. Trevor encontrou antes de ser eliminado. Durante a viagem, ao analisar os escritos antigos a respeito de Samael, Hellboy descobre que toda vez que um daqueles demônios é eliminado, outros 2 surgem em seu lugar. Sendo assim, a única forma de derrotá-los é capturando todas as suas cópias de uma só vez, junto com todos os ovos. Após um dia inteiro de viagem, a equipe chega em um deserto coberto pela neve, onde encontra um cemitério construído no meio do nada. Agora a próxima etapa da missão é encontrar o mausoléu de Gregory, então Hellboy decide usar uma bússola para guiá-lo até o local correto, onde o corpo de Ivan foi enterrado. Em seguida, ele faz um ritual para reanimar o corpo e conta com a ajuda do seu novo guia sobrenatural para chegar à rede subterrânea de túneis, que se estende por vários quilômetros. Porém, ao entrar naquele lugar, o grupo é surpreendido pela formação de inúmeras barreiras que foram criadas para cercar os invasores. Após verificar que todos os seus amigos estão bem, Hellboy continua seguindo seu caminho e pede que Lime carregue o corpo de Ivan. Apavorado, Tom ordena que o Justiceiro destrua a porta para que eles possam retornar de onde vieram. Mas Hellboy afirma que fazer isso será muito mais perigoso do que prosseguir, pois eles já ativaram o labirinto. Ao ouvir isso, Tom continua insistindo em retornar para a superfície, até o momento em que Lime e Ivan são atingidos por um martelo gigante que destrói metade da ponte. Nesse momento, Hellboy vê o portão se fechando e, após arremessar o diretor por baixo dele, o Justiceiro corre para conseguir chegar ao outro lado, antes que o martelo consiga alcançá-lo. Depois de atravessar os portões, a dupla começa a ouvir o som de música vindo do fundo, e Carl logo nota a presença dos intrusos. Então, quando a dupla chega naquela sala, o ninja pega suas espadas e ataca Tom, mas Hellboy usa o seu braço de pedra para bloquear os golpes. Após ser atingido de raspão, o Justiceiro consegue imobilizar o seu inimigo e acerta diversos socos em seu rosto. Sabendo que aquele homem foi o responsável pela morte do seu pai, Hellboy pretende eliminá-lo para obter sua vingança, mas é pego de surpresa quando o piso desmorona e ele quase é atingido por estacas de metal. Por sorte, Hellboy consegue se segurar em uma corda e Carl está prestes
prestes a usar as suas espadas para cortá-lo, quando Tom reúne coragem para agir e arremessa alguns objetos em seu inimigo. Rapidamente, Hellboy aproveita este momento de distração para puxar Krull para baixo, e depois de chegar à superfície, ele arremessa o ninja para dentro do buraco. Por fim, o Justiceiro o esmaga com uma engrenagem gigante. Enquanto isso, John e Liz estão na companhia do agente Johnson e caminham pelos túneis até encontrar um lago, onde todas as cópias de Samael estão reunidas. Imediatamente eles se preparam para retornar de onde vieram, mas o portão se fecha atrás deles e o trio fica preso junto com os demônios. Por meio de um radiocomunicador, Liz entra em contato com Hellboy e revela que está em perigo. Então o demônio vermelho não pensa duas vezes antes de começar a destruir o chão com seus próprios punhos para conseguir alcançá-la. Nesse momento, o agente Johnson é atacado e John começa a atirar para tentar atrasar os monstrengos. De repente, Hellboy aparece e sozinho inicia uma batalha contra aquelas criaturas sombrias, que se agrupam para tentar eliminá-lo. Ao ver o seu amigo prestes a ser eliminado, Liz toma uma difícil decisão e depois de pedir que John fuja, ela usa os seus superpoderes para incendiar aquele lugar, pois sabe que ao contrário de Hellboy, as cópias de Samael não são resistentes ao fogo. Dessa forma, a mulher consegue se livrar não apenas dos demônios adultos, mas também de todos os ovos. No entanto, graças à explosão causada pelo incêndio, a caverna desmorona e o trio acaba ficando gravemente ferido. Horas depois, eles são encontrados por Nimue, e Gregory afirma que tudo está acontecendo exatamente conforme planejado, para que se cumpra a profecia. Ao acordar, John é capturado por seus inimigos e acorrentado, assim como Hellboy, que entra em desespero ao ver Liz desacordada. Nesse momento, Gregory ordena que o Justiceiro use sua mão de pedra para abrir os portões do inferno, porém ele se recusa a fazer isso. Sendo assim, o demente decide roubar a alma de Liz, despertando a ira de Hellboy, que tenta a todo custo se libertar para poder salvá-la. Depois de eliminar a mulher, Gregory afirma que a alma dela está esperando do outro lado, e para trazê-la de volta, o demônio vermelho terá que abrir os portões do inferno. Nesse instante, o eclipse lunar se inicia, e Gregory arranca do pulso de Hellboy o crucifixo que pertencia ao seu pai. Em seguida, ele ordena que o demônio vermelho diga o seu verdadeiro nome. Após fazer isso, ele é libertado de suas correntes, e o seu corpo começa a se tornar ainda mais forte, com aspectos cada vez mais diabólicos. Quando seus chifres crescem completamente, Hellboy se aproxima da pilastra e usa o seu braço direito como chave para abrir a primeira fechadura. Ao fazer isso, um feixe de energia começa a irradiar em direção ao céu, até atingir a lua, abrindo o portal que será usado para libertar os demônios. Enquanto o portal é aberto, John consegue se libertar e recupera o crucifixo, que pertencia ao Dr. Trevor. Então, quando Hellboy estava prestes a abrir a última fechadura, o agente arremessa o crucifixo em sua direção e o ajuda a se lembrar de todos os aprendizados que adquiriu com seu pai. Graças aos ensinamentos de Trevor, Hellboy percebe que não é porque ele é um demônio que precisa seguir a sua natureza maligna, pois todos os seres vivos podem escolher fazer o bem. Ao tomar consciência disso, o Justiceiro arranca os seus próprios chifres e consegue fechar o portal antes que as criaturas demoníacas invadissem a Terra. Em seguida, ele golpeia Gregory e pega o corpo de Liz para dar o fora daquele lugar, na companhia de John. Nesse momento, uma criatura maligna sai do estômago de Gregory e começa a aumentar de tamanho. Quando vê aquele monstro, em vez de fugir, Nimue decide morrer ao lado do seu amado, para que ambos possam ser enviados juntos ao inferno. Após encontrar o caminho de volta para a superfície, Hellboy pede que John leve Liz para um lugar seguro, enquanto ele usa o cinto de granadas para explodir aquele lugar. Porém, enquanto os dois amigos se despedem, a criatura que saiu de dentro do corpo de Gregory captura o Justiceiro com seus tentáculos e o arremessa para todos os lados com o objetivo de eliminá-lo. Quando consegue se libertar, Hellboy pega uma espada para cortar os tentáculos do seu inimigo, mas acaba sendo capturado novamente e é devorado pela criatura. Ao chegar no interior do corpo do animal, o demônio vermelho ativa as granadas e explode o monstrengo por dentro. Por sorte, ele consegue sobreviver à explosão e vai ao encontro de John,
que está preocupado com sua amiga, pois ela não está respirando. Nesse instante, Hellboy se aproxima e sussurra nos ouvidos de Liz, fazendo com que sua alma encontre o caminho de volta para o corpo. Agradecida, a mulher abraça seu amigo e decide beijá-lo com o corpo em chamas, pois naquele momento ela começa a nutrir um sentimento romântico por ele. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Hellboy realmente selou o portal do inferno de uma vez por todas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!